Você acredita em vida extraterrestre? Dá para imaginar que na imensidão do universo, apenas nesse pontinho azul chamado Terra, exista vida inteligente? Como disse o grande Carl Sagan, se não existe vida em outros planetas, então o universo é um enorme desperdício de espaço. E, às vezes, acredito que exista vida em outros planetas, às vezes acredito que não. De qualquer maneira, qualquer uma dessas hipóteses, a conclusão é assombrosa. Muita gente não apenas acredita sim que exista vida em outros planetas, como também acredita que esses seres constantemente nos visitam. Aqui no Brasil, nos anos 80, aconteceu o que veio a ser chamado de a Noite Oficial dos OVNIs, onde vários objetos voadores não identificados cruzaram o espaço aéreo brasileiro. E também nos anos 90 aconteceu o famoso caso de do ET de Varginha, onde 3 meninas afirmaram ter visto um ET em um terreno baldio. Nesse vídeo eu irei falar sobre o mais famoso de todos os casos ufológicos, o caso Roswell. Meu nome é Robson Adriano, você está no canal Tem de Tudo. Olá, aqui estou eu de novo para mais um vídeo. E logo de cara já sabe, né? Se inscrevam no canal, tá? Ativem as notificações, dá uma sapecada aí no like. E para que o canal cresça e se torne mais relevante na plataforma do YouTube. E hoje eu resolvi falar sobre o mais famoso caso ufológico de todos os tempos. O caso Roswell, que aconteceu no estado do Novo México, Estados Unidos, no dia 8 de julho de 1947, onde supostamente teria ocorrido a queda de um OVNI, um objeto voador não identificado. Já chegou o disco voador! 1947 foi o ano em que a CIA foi criada. Era o início da chamada Guerra Fria, que foi uma tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética, cada um com seus respectivos aliados, depois da Segunda Guerra Mundial. E durou até a dissolução da União Soviética no ano de 1991. Foi justamente no final dos anos 40 que se deu início ao chamado avistamento de OVNIs. O termo disco voador, na verdade, nem existia ainda, só foi inventado algum tempinho depois. Tudo começou quando um fazendeiro chamado Mac Prezel estava trabalhando em uma fazenda em Roswell, quando então ele encontrou uns destroços muito estranhos. No início ele não deu tanta atenção assim, mas quando ele ouviu falar sobre avistamento de objetos voadores não identificados, foi então que ele resolveu avisar as autoridades. O exército então enviou o oficial Jesse Marcel, que foi o mais alto oficial de inteligência que integrava um esquadrão de elite, a 59ª, que foi o primeiro esquadrão de bombardeiro do mundo. Muitos anos depois, o filho de Jesse Marcel, o Jesse Marcel Jr., falou em uma entrevista que o seu pai, naquele dia, tinha levado alguns destroços para mostrá-lo, né? E falou assim: olha meu filho, eu vou te mostrar uma coisa que é de outro mundo. Aproveita bem que você nunca mais verá algo desse tipo na sua vida. O que dizem é que nesses destroços havia uma espécie de papel metálico que não queimava de maneira alguma. E também ele não se deformava. Você podia pegá-lo, colocá-lo na mão, assim embrulhar de várias formas possíveis, que ele voltava exatamente ao estado normal. Ele não ficava com nenhum tipo de deformidade. Também haviam vários sinais que pareciam muitos com hierógrafos, tipo aqueles que a gente vê nas pirâmides do Egito. O exército foi ao local dos destroços e logo viu que se tratava de objetos muito incomuns e desconhecidos. E a própria imprensa militar falou que o exército, com a ajuda de um fazendeiro, tinha recuperado destroços de um OVNI. E isso acabou então virando manchete em todos os jornais. O que dizem é que o exército já estava monitorando esses OVNIs durante 4 dias em que eles estavam cruzando o espaço aéreo mexicano. Só que apenas algumas horas depois que a notícia saiu nos jornais, os próprios militares vieram a público e falaram que não se tratava de um OVNI, e sim de um balão meteorológico. A Força Aérea então levou os destroços para uma base militar no Texas para fazer estudos
Isso porque eles viram que se tratava de algo muito incomum. O fazendeiro Mac Brazel falou que conhecia muito bem o que era um balão meteorológico e que nada tinha a ver com aqueles destroços que ele tinha encontrado. Como eu já disse, era o início da Guerra Fria. Era uma tensão constante entre Estados Unidos e União Soviética. Um espionava o outro e havia sempre um risco de uma guerra nuclear. Então acabou levantando-se a suspeita de que aqueles destroços encontrados na fazenda em Roswell não se tratava de nenhum disco voador não, e sim dos restos de um projeto chamado Projeto Mogul. E o que era o Projeto Mogul? Bom, o Projeto Mogul era um projeto que usava dispositivos de escutas suspensas em altíssimas altitudes em balões meteorológicos. E incluía um sistema de sonar e rastreamento de radar que poderia monitorar os testes nucleares feitos pela União Soviética. Ou seja, o Projeto Mogul era um projeto espião para ficar de zóio na União Soviética. Lógico então que era um projeto secreto, não é mesmo? Daí então o interesse do exército em levar os destroços para a base. Só que muita gente disse que outros projetos Mogul já tinham caído lá pela redondeza e nunca o exército tinha se interessado em ir lá buscar os destroços. Por que então se interessaram agora? O que muitos dizem é que o exército substituiu os destroços verdadeiros por destroços de balões meteorológicos. E dizem também que não havia só destroços, e sim corpos de alienígenas. E que tinham levado esses corpos para um hangar chamado Hangar 84. E chegando lá os tinham colocado em gelo seco. Esses boatos que haviam também corpos de alienígenas começou quando alguns anos depois um agente funerário chamado Glenn Dennis falou que recebeu uma ligação de uma base militar do exército perguntando sobre caixões pequenos e também perguntando como lidar com corpos decompostos pelo sol do deserto. Esse agente funerário falou que um dia após ele receber essa ligação, ele teria encontrado uma amiga enfermeira que falou para ele que o exército a teria feito se envolver na autópsia de um alienígena. E até fez um desenho de como era esse alienígena. Ele tinha corpo pequeno, muito magro, braços alongados, uma cabeça muito grande, com apenas 4 dedos em cada mão. A explicação dada é que uma aeronave militar tinha caído ali próximo a Roswell, isso na mesma época. Quando a aeronave caiu, ela explodiu e acabou matando todos a bordo. Todos os corpos ficaram carbonizados. E aquilo que a enfermeira tinha retratado no desenho nada mais era que corpos carbonizados. O fazendeiro Mac Brazel, que teria encontrado os supostos destroços do OVNI lá na fazenda, ele teria sido ameaçado pelo exército. Isso porque ele deu várias entrevistas falando sobre o que tinha acontecido. O exército então o teria mantido preso em uma base militar durante uma semana. E o teria forçado a fazer um juramento que não falaria mais sobre aquele assunto. E também teria obrigado ele a ir em uma rádio e falar para um locutor chamado Frank Joyce, que ele teria que noticiar sobre a queda de um balão meteorológico. E que se ele não fizesse isso, a coisa ia ficar muito feia para os dois. Outra coisa muito estranha é que o registro da decolagem do avião do exército em Roswell desapareceu. E também o registro da polícia militar, que segundo contam, limpou os destroços e isolou o local, também desapareceu. Todos os militares envolvidos no caso Roswell sofreram uma espécie de lavagem cerebral para que não tocassem mais nesse assunto, pois se tratava de uma questão de segurança nacional. Muitas décadas se passaram, mas nunca ninguém chegou a uma conclusão do que realmente tinha acontecido naquele dia na cidade de Roswell. Os teóricos da conspiração dizem que sim, que houve a queda de um disco voador e que tudo foi acobertado pelo exército americano. Já os céticos dizem que não, que tudo não passou de um mal entendido. Mas enfim, não se chegou nunca a nenhuma conclusão. No ano de 1995, surgiu na mídia um vídeo em que supostamente estavam fazendo a autópsia de um extraterrestre, que inclusive dizem que esse extraterrestre foi capturado naquele dia, na cidade de Roswell.
mas depois se descobriu que tudo era uma farsa. A cidade de Roswell, desde aquela época, acabou virando sinônimo de ufologia. Virou um ponto turístico e atrai entusiastas do mundo todo. Bom, a minha opinião sobre isso, eu acho que não caiu disco voador coisíssima nenhuma. Eu acredito sim em vida extraterrestre. Nunca tive a menor dúvida sobre a existência de vida em outros planetas. Não consigo imaginar que num universo tão vasto só aqui tenha vida inteligente. Mas enfim, eu acredito sim, porém o que eu não acredito é em piração. Achar que os caras vão viajar anos-luz de distância para chegar aqui na Terra para fazer desenho em plantações, abdução de vacas, empilhar pedra uma sobre a outra. O que eu não acredito é nesse tipo de piração, tá? Muito menos que os caras tenham uma puta tecnologia para viajar anos-luz de distância, para quando chegar aqui na Terra a nave dá problema e cair. Não tem lógica isso, né? Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deem um like e depois eu volto com mais vídeos. Até mais!